Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula de elementos de máquinas. Hoje a gente vai ver um exercício de aplicação, dando continuidade ao que a gente tratou na aula anterior, sobre o dimensionamento de eixos, árvores, né? A flexotorção, certo? Então, um exemplo de aplicação prática, no qual nós vamos verificar aqui, certo? Então, esse nosso exemplo é a partir de um exercício, né, didático, tá? Nós temos um esquema aqui e nós vamos, nesse caso, observe que eu tenho um motor elétrico e eu falei para vocês que a origem da potência mecânica vai estar, então, numa máquina, né, que pode ser um motor elétrico, um motor de combustão. E ela vai ser transmitida a esse eixo, né, o eixo, na ponta do eixo do motor elétrico. Tá? E tratando-se de uma transmissão de potência mecânica, aí eu falei para vocês, né? O objetivo, então, da transmissão é transferir a potência de um eixo para o outro. Aqui nós temos o eixo 1 e o eixo 2, certo? Então, a potência está sendo transmitida do motor elétrico para o eixo aqui, o eixo 1, que está no eixo do motor elétrico, para o eixo 2, através de um par de engrenagens, tá? Aqui, ó, engrenagem 1, engrenagem 2. Deixa eu até aumentar aqui, melhor. Então, ó, engrenagem 1 e engrenagem 2. Aqui nós temos o chamado pinhão, né? E a coroa, tá? A engrenagem maior é a coroa. Então, veja que tem uma menor e uma maior, realmente, como está mostrando aqui. O pinhão aqui, ele está no eixo do motor, então é a engrenagem motora chamada, ou seja, é aquela que detém a potência. E aqui nós temos a engrenagem movida, a engrenagem 2, ela é movida, né? Porque a partir, então, desse engrenamento, a velocidade e o torque estão sendo transferidos para o eixo 2, através da força tangencial que está atuando aqui no engrenamento entre os dentes, certo? Aí chama atenção também para outro detalhe, é que essa representação ela é dos mancais, né? Então aqui eu tenho o eixo 2 apoiado em dois mancais nas extremidades e o eixo 1 também. Eles possuem o mesmo comprimento no caso aqui e só possuem um conjunto de engrenagens, é uma simplificação. A caixa de transmissão veicular tem várias engrenagens aqui no mesmo eixo, certo? E essas engrenagens estão a uma determinada distância dos mancais, como está representado aqui, ó. 60 milímetros, 120 milímetros, tá? A distância do mancal para a engrenagem. Então, isso quer dizer que essa distância aqui de 120 milímetros é um vão livre, né? E aí, esse engrenamento, a partir da força radial, né? Que teremos nas engrenagens aqui, ó. Então, tem força tangencial, força radial que está na direção do eixo. E essa força, então, vai causar o quê? A força resultante. E a força resultante vai causar flexão em ambos os eixos aí, certo? No dimensionamento aqui, cada eixo deve ser dimensionado. Eu falei para vocês inicialmente que quando a gente fala de projeto de elementos de máquinas, ou dimensionamento de elementos de máquinas, eles são dimensionados individualmente. Então, cada eixo, cada engrenagem, né, é dimensionado separadamente, certo? Então, vamos lá, outras características aqui do nosso problema, né? Então, aqui, ó, no enunciado diz assim, a transmissão representada na figura, então aqui temos a figura, a transmissão, né? É movida por um motor elétrico. Está aqui o motor elétrico.
né? Assíncrono, de indução, trifásico. Então, são características próprias de motor elétrico que não interessam para a gente nesse momento aqui, tá? O que interessa é isso aqui, ó. Potência do motor elétrico, 3 kW, ou seja, 3.000 watts, que equivale a 4 CV, certo? Como é que é a transformação aqui? É 735,5. Então, cada CV equivale a 735,5 watts. Tá? Então, nós temos 3.000 watts, ou 3 kW, e 4 CV. A unidade padrão de potência, eu falei para vocês, é watts. Tá? Então, nosso cálculo vai ser em watts. Alguns problemas, e às vezes é comum, o motor elétrico ele tem uma placa, né, que traz todos os parâmetros dele, né, de funcionamento. Então, pode ser dado em CV. Aí, se for dado em CV, eu tenho que transformar, então, para watts. Rotação. Rotação N, com N minúsculo, igual a 1730 RPM, rotações por minuto. Né? Então, isso aqui é a rotação do movimento circular. Aí, ó. Então, o que que pede? Dimensionar o diâmetro da árvore. E aí você já sabe o que é árvore, é o eixo árvore, né? Aquele eixo que gira, que transmite potência. Da transmissão, o eixo 1 é qual? O eixo 1 é esse. Então, no problema, está pedindo para dimensionar o eixo 1. Se aqui a gente estivesse dimensionando um projeto, a gente ia dimensionar o eixo 1, o eixo 2, a engrenagem 1 e a engrenagem 2. Tudo isso faz parte aí desse sistema, tá? Então, o eixo 1, no caso aqui, o eixo que está no mesmo... através de uma luva, né? Isso aqui é a simbologia da luva elástica, acoplada ao eixo do motor elétrico. Sabendo-se que o material a ser utilizado é o ABNT 1035, olha, está dando o parâmetro, está dando aqui qual é o tipo de material. Veja que ele quer que dimensione o diâmetro, são aqueles dois parâmetros que definem a resistência aí. Então, o dimensionamento ele visa atender a resistência dessa peça, né? Em função desse tipo de funcionamento, desse tipo de esforço aí, né? Que é a torção do eixo, no caso a gente vai mencionar o eixo, a torção e a flexão dele. Então, o material é o 1035, né? E esse material ele tem aquela característica que eu falei para vocês, né? Falando na última aula, aí, no último vídeo, que é a tensão normal, admissível, né? Primeiro a tensão de escoamento, e essa tensão a partir do coeficiente de segurança que eu expliquei, dividido pelo coeficiente de segurança, eu tenho uma tensão normal admissível, né? Então, esse material tem esse parâmetro, que é dado aqui embaixo. Ó, tensão normal admissível. E também ele tem um parâmetro aqui, ó, que é a tensão de cisalhamento admissível. Então, veja, tudo isso aqui são dados do problema, tá? Ainda não é a resolução ainda do problema. Então, quais mais informações que eu tenho? As engrenagens são engrenagens cilíndricas de dentes retos. É isso que significa isso, né? É o tipo de engrenagem mais comum, né? A de dente reto. Possui as seguintes características geométricas. Aí temos as características geométricas do par de engrenagem 1 e 2. Por que isso? Porque eu vou precisar definir essa relação de transmissão para poder dimensionar o eixo, para saber qual a velocidade que o eixo 1, o eixo 2 se encontra, né? Aqui foi dada a rotação do motor elétrico, né? 1730 RPM. Tá? Então, o eixo do motor elétrico está a 1730 RPM. Esse eixo aqui, como ele está acoplado no próprio eixo do motor, ele também está nessa velocidade. Mas o eixo 2 está nessa mesma velocidade? Não, não está, pessoal, tá? Ele não está a 1730 RPM. Qual a velocidade que o eixo 2 está? Eu tenho como descobrir através da relação de transmissão. Tá? Então, essas características geométricas aqui, ó, que no caso é
a quantidade de dentes do peão, a engrenagem 1 menor, e da coroa 2 maior, está entre 25 dentes e 64 dentes. Então, eu falei para vocês, né, nas diversas equações lá da relação de transmissão. Posso até montar aqui rapidinho, né? Nós vimos aqui, ó, né? Primeiro slide dessa última aula, ó, tudo isso aqui. Então, ó, a quantidade de dentes está bem aqui. Eu posso descobrir o I. E a partir disso, saber a velocidade dos dois eixos. A rotação está aqui, ó. Tá? Então, é possível calcular dessa forma. Ok? Então, temos aí. É lógico que as engrenagens elas possuem muitas outras características geométricas. A gente vai estudar as engrenagens no conteúdo próprio dela. Aqui, lembre que o dimensionamento aqui é do eixo, não da engrenagem, né? A engrenagem é um outro assunto. Ângulo de pressão, engrenagem de dente reto, o ângulo de pressão é padrão 20 graus, tá? O módulo, aquela característica geométrica que eu expliquei para vocês, que para que eu tenha duas engrenagens aqui, ó, engrenadas, eu preciso que elas tenham o mesmo módulo, que é a característica geométrica de espaçamento entre dentes, né? No caso, 2 milímetros aí. E aí tem uma equação própria para me descobrir qual o diâmetro da engrenagem. O diâmetro da engrenagem não foi dado aqui, né? O diâmetro delas. Foi dada a quantidade de dentes e o módulo. Então, eu tenho como calcular o diâmetro. Porque o diâmetro primitivo da engrenagem ele é igual ao módulo vezes a quantidade de dentes. Certo? Outros fatores aqui, esse que eu acabei de falar, né, tem a ver com o material, a BNT 1035. Então, ó, ele tem as seguintes tensões admissíveis. Veja que é uma propriedade do material. Tensão normal admissível ou tensão de flexão admissível, 50 MPa. MPa, megapascal, né, quer dizer equivalente a Newton por milímetro quadrado. Então, veja, a unidade é de tensão, né? Isso aqui é tensão, tá? São tensões. Tá? Então, é força sobre área. Newton, força sobre a área. E a de cisalhamento, então, levemente menor aí, ó. Por quê? Porque o material suporta menos cisalhamento do que tensão normal, tá? Quando a gente fala tensão normal, a gente fala de tração com pressão, né? A flexão é um tipo de esforço que ela submete o material a uma tração e uma flexão simultaneamente, certo? E o cisalhamento, a torção, então, no caso aí, o material, o eixo está submetido tanto à torção, né, como à flexão. Então, por isso, eu preciso desses dois parâmetros aqui. E aí indica que para desprezar as perdas, né? Por quê? Obviamente, com um conjunto de transmissão desse, ele tem atrito, né? Então, o atrito causa as perdas mecânicas, certo? Aqui a gente vai fazer os cálculos desprezando as perdas. Normalmente a gente considera as perdas determinando a eficiência, né, do sistema de transmissão, a eficiência mecânica dele. Então, por exemplo, se eu considerar 90% de eficiência, quer dizer que 10% vai ser perda de potência por atrito, certo? Então, ou seja, o motor elétrico aqui ele fornece 3.000 kW de potência mecânica, mas eu não terei na ponta do eixo aí, e quanto maior a quantidade de sistemas mecânicos que eu tenho aqui, ó, maior são as perdas, tá? Então, por exemplo, ela vem aqui, né, a potência nesse eixo é transmitida aqui para esse eixo, passa pela engrenagem, depois vai para esse eixo. Então, nessa relação aqui, nessa passagem de potência, eu tenho perdas, tá? Ok. Então, avançando aqui, aqui já é a resolução propriamente do nosso exercício aí. Eu chamo a atenção, né, porque a gente vai fazer um exercício. Vocês vão fazer um exercício similar a esse, tá? De dimensionamento aí avaliativo. Aqui, eu estou dando um exemplo, né? Está resolvido já.
ok? No nosso livro de texto, Elemento de Máquina, né, do Sarkis Melkonian, tá? Esse livro aí que eu indiquei para vocês. Ó, vejam o seguinte, então, ó, o que está dizendo aqui? Ó, como a árvore está acoplada ao eixo do motor, então o que eu quero dimensionar é o eixo 1, certo? Aquele que está acoplado ao eixo do motor. Conclui-se que o torque do motor é o torque da árvore, ou seja, tanto a velocidade nesse eixo 1 como o torque são iguais ao do motor elétrico, porque está no mesmo eixo, certo? Então, a partir da potência que o motor elétrico transmite, aí eu relembro vocês que a potência é um parâmetro que é fornecido pela máquina e ele não vai se alterar ao longo da transmissão. Pode ter diversos sistemas de transmissão acoplados aí e eu não vou ter variação disso, exceto, né, salvo aí pelas perdas por atrito, né? Tá? Então, o atrito vai consumir, vai chegar, se eu tiver aí 3 sistemas de transmissão acoplados, vai chegar no último eixo 3 kW? Não, não vai chegar porque eu vou ter perda por atrito. Aqui a gente está desprezando as perdas, tá? As perdas estão desprezadas. Então, vamos lá. Potência foi fornecida pela máquina, né? Então, até quando eu preciso dimensionar uma máquina, um motor elétrico para o meu sistema mecânico, eu preciso fazer esses cálculos aqui também. Tá? Não determinar aleatoriamente. Eu preciso de um motor. Tem motor de 1/4 de CV, né? Até motores aí de 50 CV, motor elétrico. Né? Então, uma variação, uma gama muito grande. Né? Os tamanhos também são bem diferentes. Então, a gente precisa dimensionar aquele que você vai selecionar ali para aquisição para o seu sistema. Ele é baseado nessa mesma dinâmica aqui, nesses mesmos cálculos, tá? Aí eu quero um determinado torque lá no final, num determinado eixo. Então eu venho fazendo o cálculo de trás para frente aqui, né? Do último eixo até o motor elétrico para poder definir ali qual é a potência que eu preciso naquele motor. Certo? Então tem muitas variáveis aí, muitas possibilidades também de fazer o cálculo, né? Certo, voltando aqui então. Primeira coisa aqui, então, ó, aí eu tenho que ter o cuidado seguinte. O exercício ele forneceu a potência e forneceu velocidade. Então, no caso, eu preciso do parâmetro torque. Olha, qual é a nossa lógica? A nossa lógica é essa última aula aqui, ó. Eu preciso, lembra que o exercício está me pedindo o diâmetro da árvore. A equação que eu vou usar é essa. Para mim calcular o diâmetro, eu preciso o quê? Do fator de forma, do momento ideal nessa equação. E aí eu preciso do momento fletor resultante do momento de torque e do coeficiente de Bart. Certo? O coeficiente de Bart está aqui embaixo, é a relação entre as tensões. Isso aqui foi dado no problema, essas duas tensões, certo? Se eu não me engano, também foi dado aqui que o eixo é maciço, é só confirmar. E aqui eu tenho a tensão normal também, foi dada, a mesma usada aqui. Então, essa é a nossa base aí, tá? O nosso cálculo deve seguir essa lógica. Então, observe, para calcular o momento ideal, eu preciso do torque, do momento de torque, né? Então, o momento de torque, lembra que eu falei para vocês, a potência ela é o quê? O torque vezes a velocidade angular, certo? O problema é fornecer a rotação. A partir da rotação, eu posso obter a velocidade angular, certo? Então, ó, já ajustando essa equação, já que potência é torque vezes velocidade, então torque vai ser a potência dividido pela velocidade. Aí eu chamo a atenção o seguinte aqui, ó, porque talvez você não entenda aqui exatamente, mas vou tentar fazer aqui uma breve
exposição. O que acontece é o seguinte, a velocidade angular que eu preciso obter aqui, né, é aquele W, né? Então, W, isso aqui é um igual, tá, pessoal? Porque eu estou usando aqui um recurso, mas não tenho aquela canetinha, não. Estou usando o mouse. Então, a velocidade angular ela é 2π, né? N, que é a rotação, sobre 60. Certo? Então, veja. Eu tenho que dividir pela velocidade angular aqui, ó. Aqui foi dado em quilowatts. Obviamente que eu tenho que transformar para watts, né? Então, seria 3.000, tá aqui, ó, 3.000 watts. O 60, então todo esse 2πn sobre 60 vai estar aqui embaixo. O 60 vai para cima, né? Tá? Então ele inverte aqui, 60 vem para cima. E eu já posso dividir, na verdade, o 60 por 2, então vai ficar só 30. Então eu jogo 30 lá em cima, vezes o 1.000 daqui. Aí então fiquei com 30.000. Tá? E π, né? E aqui embaixo ficou o π e a rotação, né? Já que está aqui, ó, 1730. Ok? Então é isso que aconteceu aí. Aí eu passei o 30 lá para cima. Ele foi multiplicado por 1.000, né? E foi multiplicado por mais 1.000 aqui. Por quê? Porque está em milímetro aqui, tá vendo? Então isso que eu chamo a atenção aí, ó, que está em milímetro. Está em milímetro aqui. Então tem mais 1.000 multiplicado aqui. Porque é o seguinte, quando eu uso a potência em watts e, no caso aqui, a velocidade angular é radiano por segundo. E o resultado seria Newton-metro. Como? Se você calcular sem só com 3 aqui, ó, 30.000 vezes 3, sem o 1.000, vai dar em Newton-metro. Como ele já está dando aqui no livro a unidade em Newton-milímetro, por quê? Porque depois o diâmetro vai ser encontrado em milímetro. Então, por isso, multiplicou por mais 1.000, tá? Então, só explicando aí como é que chegou nesse cálculo. Você fazendo essa conta, vai dar isso aqui. 16.560 newton vezes milímetro. Não confunda. Torque é distância, força vezes distância. Ok? Próximo passo é calcular a força tangencial. Eu expliquei. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o anterior, vai ter dificuldade em algumas coisas. Então, volte lá e assista, porque eu expliquei todos esses parâmetros aí. Aqui é a força tangencial, certo? É aquela força que faz, efetivamente, promove o movimento, porque ela está atuando no sentido tangencial entre as engrenagens. Então, ela está no engrenamento ali, tá? E também, deixa eu pegar a canetinha, não, acho que ela saiu. Está ativado. Tá, ela está ativada. Então, assim, ó, a questão é o seguinte, o torque, tá? Eu posso obter o torque. Torque é força vezes distância. Então, quem é a distância? É o raio da transmissão. Veja, eu vou trazer aqui, ó, voltar aqui onde eu expliquei isso, né? Aqui, ó. Aqui nós temos a força tangencial, certo? Ela está tangenciando aqui. Eu expliquei. E aqui nós temos o raio, que é a distância. Então, a força vezes essa distância
nós temos o torque. Então, o torque é a força vezes a distância. Essa distância é quem? O raio, porque é até o centro de gravidade do eixo. Tá? Então, aqui é isso que está expressando. Então, aí, se eu isolar a força, né, a distância que estava aqui passa dividindo. Só que lembra, é a força vezes o raio, né? A força tangencial vezes o raio do eixo aí no caso. Por que está o 2 aqui? Porque no caso o raio é o diâmetro dividido por 2, então o 2 passou lá para cima. Certo? Entendam aí então essa dinâmica. Isso aqui seria o mesmo que eu fazer isso, né? Força igual torque dividido pelo raio. Quem é esse raio? O raio do eixo. Então, raio é o diâmetro dividido por 2. Né? O 2 vai para cima, e aqui é um D, que é o caso que ele foi feito. Agora, como é que... Então, a força tangencial é o que eu quero encontrar, não foi dada no problema. O torque eu encontrei aqui em cima, mas não foi dado o diâmetro. O que foi dado no problema em relação ao diâmetro? Foi dada a quantidade de dentes e o módulo. E lembrando que aqui eu estou no eixo 1. Então, o que acontece? O eixo 1 tem o torque 1 e o diâmetro 1. Então, para me calcular o diâmetro primitivo 1, eu preciso do módulo, que é igual para as duas engrenagens, o 2, né? 2 milímetros. Quantidade de dentes da engrenagem 1. Isso aqui foi dado no problema, 25. Então, 2 vezes 25, 50. Esse é o diâmetro. Tá? Aqui vai entrar o raio, então, né? Que é a metade desse valor. Que é isso que acontece aqui. Então, veja, trazendo essa equação para cá. Eu peço desculpa aqui que eu falei inicialmente o eixo, né? Tá? Nesse caso aqui, porque a força tangencial ela não está em cima do eixo, ela está em cima no engrenamento ali. Tá? Então, essa distância aqui, ela é da engrenagem para o centro de gravidade do eixo, é a distância, né? Que é o mesmo centro de gravidade da própria engrenagem. Certo? Então, ó, o torque vezes 2 dividido pelo raio aí, né? O diâmetro, na verdade. Então, nós temos a força tangencial de 662 newton, né? A força radial, basta que eu pegue a força tangencial e multiplique pela tangente do ângulo de pressão. O ângulo de pressão para engrenagem reta é padrão 20 graus, foi dado no problema. Então, 662 vezes a tangente de 20, 240. Agora, eu preciso calcular a força resultante. A força resultante, então, desse engrenamento, força resultante vai ser a resultante da tangencial e radial. Teorema de Pitágoras, né? Então, 662 ao quadrado mais 240, que é a radial, ao quadrado, eu tenho uma força resultante de 704 newtons. Tá? Então, essa força aqui é aquela que vai causar, efetivamente, a flexão no eixo. Tá? Veja que aqui está representado um diagrama de corpo livre do eixo, né? Lembra das distâncias? 60, 120. Vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó, 60, 120. Eu tenho esse engrenamento. Eu estou dimensionando o eixo 1. Aqui eu tenho mancal, aqui eu tenho mancal. Aqui eu tenho vão, né? Essa é a distância. Aqui eu tenho a força resultante que está atuando perpendicular ao eixo. Quando ela está atuando perpendicular ao eixo, o que acontece? Vai ter esse efeito aqui, ó. Vai tender o quê?
a flexionar o eixo, ó. E aí é montado o diagrama de corpo livre. Por quê? Porque eu preciso calcular o momento fletor máximo. Isso aqui é força. Eu preciso do momento fletor, por quê? Para calcular o momento ideal, tá? O momento ideal. Precisa do torque e do momento fletor. O torque eu já encontrei. Agora eu preciso do momento fletor. Então, a partir dessa resultante, veja que se tivesse várias engrenagens aqui nesse sistema, todas elas, o engrenamento delas geraria uma força resultante sobre os eixos, tá? Nesse caso, eu só tenho uma, que é um exemplo simplificado. E também, mas existe também sistemas que os eixos só tem uma. Então, o que precisa inicialmente? Calcular o quê? Isso aqui vocês já viram, resistência de materiais, tá? É aquele... Eu preciso calcular o momento fletor máximo. Antes de calcular o momento fletor, eu preciso calcular as reações, ó. Reações de apoio, as reações que estão no mancal. Então, ação, reação, terceira lei de Newton. E aqui está calculado, ó. Tá? A partir do momento, a somatória do momento no ponto A, que é esse, é igual a zero, né? As três equações da estática. Né? Somatória do momento igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero, somatória das forças horizontais igual a zero. Nesse caso, para calcular a RB. Então, ó, a distância... Então, eu estou dizendo que a somatória do momento no ponto A, que é aqui, ó, igual a zero. Então, RB vezes toda essa distância, que é 180, é igual a 704 vezes essa distância aqui. Né? Então, é daqui para cá e daqui para cá é igualado a zero. Então, elas são iguais. 704 vezes 60. E aí, fazendo a relação aqui, passando esse 180 dividido, eu tenho 235 newtons em RB. Somatória das forças verticais igual a zero, ou Y, né? RA mais RB é igual a 740, ó. Verticais, RA mais RB menos é igual a zero, né? Então, eu já tenho RB aqui, RA igual a 469. Certo? E aí encontrei as duas reações. Preciso calcular aqui, ó, o momento fletor resultante, o momento fletor máximo. Tá? Então, veja que está construído aqui, ó, o diagrama de momento de força cortante, as reações, né? E o diagrama aqui embaixo de momento fletor. Então, veja que o momento fletor máximo, como eu só tenho a incidência de uma carga, então, obviamente, que o momento fletor máximo vai ser exatamente nesse ponto. Tá? O que eu preciso é saber qual é esse valor. E aí eu calculo a partir daquela fórmula de dedução aqui, ó. O intervalo de 0 até 60, que é esse aqui, onde tem a força. Então, ó, a cortante vai ser igual a RA, o próprio RA, mas eu quero o que eu quero. Não preciso da cortante aqui nesse caso. Eu preciso do momento. O momento é igual a RA vezes a distância. No caso, a distância é 60, né? Então, 469 vezes 60 vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Que é essa equação aqui. Assim como, se eu pegar RB e multiplicar por 120, vai dar esse valor aqui também, tá? Então, é assim que calcula o momento. Eu posso vir daqui para cá ou daqui para cá. Vou ter o mesmo valor. Ok? Então, aqui é possível que, numa situação real, eu teria que calcular isso, tá? Ok? Ficou claro aqui? Esse conteúdo aqui é de resistência de materiais, é da disciplina de resistência de materiais. Eu acredito que vocês devam lembrar bem aí. E agora eu já tenho meus parâmetros para calcular o momento ideal. Veja. Momento fletor máximo, momento de torque. Aí falta o coeficiente de bate. Esses valores foram dados, ó. A normal, só lembrando aqui, ó, para vocês, foi dado aqui embaixo, 50 e 40. Então,
foi dado no enunciado do problema. 50 e 40, eu encontro o coeficiente, divido 1,25 para aplicar aqui, ó. E aí, está completo. O momento ideal vai ser igual. O momento resultante, esse que eu encontrei aqui, olha, flexão, né? Ao quadrado é o teorema de Pitágoras, né? Aqui, ó. Mais o coeficiente de base dividido por 2, que é da fórmula, vezes o torque, ao quadrado. Valor do momento ideal, 29.983 newton vezes milímetro, tá? Agora eu já tenho todos os parâmetros para calcular o diâmetro, que precisa ser maior ou igual ao valor que eu for encontrar aqui. No problema foi dado que o eixo é maciço, então o B é igual a 1, certo? Então, no caso de eixo, nós temos duas opções, eixo maciço e eixo vazado. Quando o eixo for vazado, lembra, ó, eu vou usar essa equação aqui, ó, eixo vazado. Aí preciso pegar o diâmetro externo e o diâmetro interno aqui e fazer essa relação, levar a quarta e a tá? Então, paramos aqui, ó, já fechando. Então, o diâmetro vai ser igual ou maior, 2,17, aquela constante, né? Raiz de 3. E aí eu coloco o B, que é igual a 1, vezes o momento ideal, que a gente encontrou aqui, ó, 29.983, divido por a tensão de flexão, a tensão de flexão admissível, que é 50. Encontrei 18,3 milímetros, né? Por que eu encontrei milímetros? Porque essas tensões aqui, ó, é Newton por milímetro quadrado. E aí o momento ideal é Newton por milímetro, certo? E aqui, ó, para mim calcular o momento ideal em Newton milímetro, momento de flexão aqui, ó, ele está em Newton milímetro. E o torque também em Newton milímetro, tá? Então tem que tomar cuidado com essas unidades aqui, porque elas precisam estar tudo na mesma unidade. Ok? Então nós chegamos ao dimensionamento aqui, ó, do nosso eixo. Para complementar aqui, tá? Só para efeito didático, sei que vocês não vão precisar calcular, mas em resistência de materiais é calculado isso aqui. Nós temos o quê? O cálculo da inclinação do deslocamento do eixo na flexão. Tá? Então, aqui esse diagrama está mostrando, eu tenho a inclinação aqui, ó, 1, é um ângulo, né? E a inclinação 2. Como é que calcula? Através dessas fórmulas aqui, ó. Lembra aquela força? Ó, 704. Negativo porque ele está para baixo aqui. Convenciona-se que é negativo. Por isso está aparecendo negativo aqui. Vezes A, vezes B. Quem é A e B? Aquelas distâncias lá, ó, 60, 120, lembra? 60, 120, a distância. Aí abre parêntese, L, o comprimento total, ó. L é o comprimento total, 180, soma disso, né? Mais B, né, no caso lá de cá, é 120 no nosso caso lá. Divide por 6, módulo de elasticidade do aço, 210 GPa, transformando para MPa, que é Newton por milímetro quadrado, 210.000 MPa. Vezes ainda o momento de inércia, tá? Que deve ser calculado aí no caso do eixo, foi usado uma equação para calcular. E fechando aí, vezes L, 180. Resultado é 0,000854 radianos, né? É um ângulo, tá? Só que aqui o cálculo, a resposta está em radianos. É muito pequeno, é o ângulo que que a peça, que incide na peça devido ao efeito dessa carga aqui P, tá? E aí não vou explicar de novo a 2, mas a equação da 2 está aqui embaixo, é igualzinho, só muda aí quem é A, quem é B.
tá? Esse efeito, muda só a posição, tá vendo? Aqui é B, aqui é A. E aqui nós temos o deslocamento. O que é o deslocamento? É chamada flecha, né? Tá? É a distância aqui, ó. A distância máxima nesse caso, tá? Que ocorre nesse ponto aqui. Então, é o máximo que ela vai deslocar aqui do ponto neutro até esse ponto aqui, teoricamente. Como é que calcula isso? Através dessa equação, tá vendo? Que vai considerar a carga, essas distâncias, o modo de elasticidade do material, a inércia do material, esse comprimento. Tá? Então, toda essa equação está montada aqui. Ó. Resultado. Sobre a incidência daquele engrenamento lá, daquela força resultante, nós temos, é 604, né? Nós temos um deslocamento nesse eixo, ó, de 0,04 milímetros, tá? Em funcionamento, ele vai deslocar isso aqui, ó, sob o efeito dessa carga, tá? Lógico, aqui é um exercício didático, depois teria que avaliar se isso aqui está condizente, se está aceitável, né? E para ver se isso aqui não vai comprometer a peça. Eu já achei que é muito aqui, dentro do meu conhecimento, é um valor já relativamente grande que pode comprometer. No caso, se for considerado um valor grande, eu tenho que redimensionar aqui alguma coisa, né? Por exemplo, posso reduzir o comprimento, que já vai reduzir essas distâncias aqui. Elas estão relativamente grandes para a realidade, tá? Então, vamos lá. Pessoal, aqui só para fechar. Então, aqui praticamente a gente fechou nosso exercício. O exercício que vocês vão fazer, pessoal, só vai vir até aqui, ó. Vocês só vão calcular até o diâmetro, certo? Essa parte aqui é um bônus para vocês aí, que às vezes é importante, ter uma forte relação, então depois que você calcula, pode calcular isso. Aqui é só para mostrar para vocês o aço 1035, aqui são os parâmetros reais dele, né, de composição química, e da onde que vem aquela tensão admissível? Ela vem aqui, ó, no limite de escoamento, ó, tá? Lembra que lá está 50, né? 50 MPa, tá? Newton por milímetro quadrado é MPa. Então, esse material aqui, nessa situação, ele dá mínimo de 370. Temperado e revenido, esse aço 1035 pode chegar entre quase 150 e 650 MPa. O exercício ele deu 50 MPa. Por que ele fez isso? Porque provavelmente aqui está aplicado um altíssimo coeficiente de segurança. Lembra quando falei que esse aqui é o real, né? O escoamento. Quando a gente fala de tensão admissível, a gente está aplicando sobre essa tensão um coeficiente de segurança, tá? Então, é essa situação que ocorre aí. Por isso que esse valor está menor. Então, estou comparando, estou mostrando para vocês a comparação com parâmetros reais, tá? Isso aqui é de um catálogo do fabricante aí, de aços, né? Gerdau, certo? Está aqui, Gerdau, o catálogo deles. E esses parâmetros são fornecidos por esse catálogo. Então, ele informa lá que esse material aqui, se for beneficiado com tempo e revenimento, pode chegar até 650 MPa. E o exercício realmente deu um valor menor aí. Ok? Então, pessoal, nossa aula encerra aqui. Se prolongou bastante, mas creio que foi proveitosa. Para vocês, na próxima aula também, vou disponibilizar exercício aí para serem feitos, certo? Até na próxima aula.